porque o anúncio de Flávio Bolsonaro como pré-candidato ao Planalto em 2026 caiu como um balde de água fria para analistas do mercado financeiro. A gente viu que derrubou muito ao Ibovespa, que teve a pior queda diária desde 22 de fevereiro de 2021. E quem nos ajuda a entender um pouco os reflexos disso é o coordenador de análise política da Warren Investimentos, Eric Decatti. Tudo bem, Eric? Bem-vindo aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria poder compartilhar esses minutos aqui com vocês. Alegria nossa em te receber. Eu quero muito entender a avaliação de vocês diante desse cenário. O mercado que se assustou com a divulgação, a gente viu como é que o Ibovespa se comportou, estava batendo máximas históricas, 165 mil pontos naquele dia, naquela sexta-feira, quando as primeiras notícias começaram a surgir. Depois, Valdemar da Costa Neto falou, o presidente do PL, e aí veio a confirmação por parte de Flávio Bolsonaro, e a gente teve uma queda de mais de 5 mil pontos do Ibovespa, algo que não era visto desde fevereiro de 2021. Naquela época ainda, Eric, e eu lembro quando Jair Bolsonaro era presidente e fez aquele troca-troca ali na presidência da Petrobras. Portanto, qual foi o entendimento do mercado na sua avaliação? Muriel, o mercado financeiro foi pego no contrapé, tá? Foi uma sexta-feira, a gente estava fazendo várias reuniões com clientes institucionais da Warren, falando um pouquinho de cenários sobre 2026, quando começaram a surgir alguns ruídos, né, algumas primeiras informações sobre o anúncio, e depois veio até um anúncio oficial por parte do Flávio. Então, o mercado financeiro foi pego no contrapé, não havia nenhum sinal de que haveria esse anúncio por parte ali do clã do Bolsonaro, e isso teve um impacto muito grande, porque há um entendimento hoje, Muriel, dentro do mercado financeiro, de que o governador Tarcísio, que é um dos principais candidatos hoje de centro-direita, só vai sair como candidato se tiver apoio da ala bolsonarista. Então, ali teve duas junções nesse quebra-cabeça. Primeiro, um anúncio que não estava previsto, um anúncio inesperado para o mercado financeiro, um anúncio de um eixo que não é hoje onde o mercado financeiro tem as maiores expectativas. E o segundo, um outro entendimento nesse sentido que eu trouxe para vocês, de que se se o Flávio Bolsonaro sair com essa candidatura, pode ser que isso desande, então, em torno da articulação do Tarcísio, e pode ser que isso culmine numa não candidatura do Tarcísio. Então, foi uma junção de vários fatores que fez com que o mercado fosse pego de surpresa e tivesse essa reação bastante negativa. Isso também é um recado, Muriel, de como está hoje o pensamento do mercado financeiro com relação à eleição de 2026, e também é um outro recado que demonstra o quanto o tema eleição 2026 já está presente no dia a dia dos operadores do mercado financeiro. Quando a gente conversa, a gente está em reta final de ano, muitas vezes, se você olhar para o ano passado, Muriel, nesse momento de 2024, a gente estava discutindo um pouco do pacote do Haddad, se ia fechar as contas, como a gente ia entrar o orçamento de 2025, e a gente estava ali num momento bastante tenso também. Hoje, o que se fala no mercado financeiro, nessa reta final de ano, mesmo há um ano antes das eleições praticamente, é como essas peças, como esses atores e como esses players vão chegar ali no início do próximo ano para essa disputa. E esse sinal do Flávio foi um sinal bastante ruim dentro desse momento, foi um sinal bastante desagregador até, no certo aspecto, olhando aí para centro-direita. Eric, a gente sabe que ano de eleição é um ano com muita volatilidade, a gente sabe que é muito difícil fazer qualquer previsão com relação ao dólar também, imagina Ibovespa também, é um movimento muito difícil de se prever. Talvez, diante desse cenário, dessa indicação que já aconteceu agora, nessa última sexta-feira, pode ser que seja um movimento que faça com que o mercado já precifique, então, essa indicação de Jair Bolsonaro para o ano que vem. Portanto, dependendo do que acontecer no ano que vem, o impacto talvez não seja tão forte diante do impacto que aconteceu na última sexta-feira, ou não. Tudo ainda pode acontecer e o cenário pode também se movimentar bastante. A expectativa dentro do mercado financeiro, Muriel, é de uma alta volatilidade,
ao longo de todo esse processo, tá? Há uma tendência do mercado ir se acomodando a partir do momento em que ficar mais claro essa questão de quem vai ser o candidato de centro-direita, quem vai ser o candidato de centro-esquerda, quais são os atores que vão estar envolvidos nesse processo, e a tendência é que a gente tenha, sim, mais momentos de volatilidade dentro do mercado financeiro, em especial nesse começo do ano, quando as coisas vão ficar um pouquinho mais claras, e ao longo do processo até o final das eleições, quando surgirem as pesquisas de intenção de voto, sinalizando quem está na frente, quem está ganhando tração, quem não está ganhando tração. Então, a expectativa dentro do mercado financeiro é, sim, de muita volatilidade, de muita instabilidade no que diz respeito aos índices. E aí, trazendo alguns elementos de como está a nossa cabeça, a gente vê esse movimento do Flávio Bolsonaro como um movimento bastante antecipado, mas não um movimento definitivo. E isso vai criar, Muriel, uma certa expectativa dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro vai viver a expectativa do quadro anterior que vocês trouxeram, de que qual vai ser o preço que vai ser que o Flávio Bolsonaro vai pedir para que ele desista dessa eleição. Como vai ser composto, então, esses próximos passos do Flávio Bolsonaro? Ele permanece na disputa, não permanece na disputa? Ao permanecer na disputa, isso tira o Tarcísio? Ao ele desistir da disputa, o Tarcísio volta para ser um candidato? Então, como essas perguntas ainda não têm uma resposta definitiva, é em cima disso, é em cima desses cenários de indefinição que haverá muita volatilidade, haverá ainda muita precificação de um lado e para o outro, seja no sentido de que houve uma sinalização a favor de uma candidatura do Tarcísio e haverá uma acomodação no que diz respeito aos índices da Bolsa e do dólar, ou o contrário. O contrário também serve. Em persistindo essa candidatura do Flávio, como a gente viu na sexta-feira, a tendência é sim de a gente perceber um estresse um pouquinho maior no que diz respeito aí à queda da Bolsa e aumento do dólar. E fazendo uma análise geral, fazendo uma avaliação geral, a minha expectativa é que trata-se sim de apenas um movimento antecipado para que o Bolsonaro volte para o jogo. E aí, o que volta para o jogo, Muriel, não é nem muito anistia, tá? O que está em jogo é legado. O que está em jogo hoje é herança Bolsonaro. E nesses últimos meses, o que a gente viu aqui em Brasília foi um declínio do bolsonarismo, foi um enfraquecimento político do bolsonarismo desde setembro para cá, quando se colocou ali a questão da anistia, mas o PL da anistia, ao invés de ganhar tração dentro do Congresso, pelo contrário, ele foi diluindo, foi perdendo força, foi perdendo tração, e dentro desse processo, o Centrão, a turma do Centrão, começou a avançar na composição de uma candidatura de centro-direita. Então, esse gesto do Flávio vai no sentido de que, opa, espera um pouquinho, a gente ainda está dentro do processo, a gente também quer dar as cartas para 2026 e vai um pouquinho além da questão da anistia, mas na questão, sim, da composição de um futuro governo, de uma futura chapa que vai disputar para a disputa de 2026, e aí perpassa desde a vice-presidência, desde a indicação de uma vice-presidência, a composição de uma chapa de futuros ministérios, caso a centro-direita ganhe. Então, o jogo vai um pouquinho além dessa questão da anistia. A questão da anistia é uma peça importante nesse quebra-cabeça, mas a turma já está olhando para adiante. Então, é nesse jogo, é nesse conflito que a gente tem hoje da ala bolsonarista com o Centrão, que a gente vai ter que olhar como isso vai ser acomodado, como isso vai se encaixar, porque o não encaixe vai sinalizar ou a permanência do Flávio, o que vai ter reflexo na Bolsa, ou a desistência, ou culminando na desistência do Tarcísio, ou o outro lado, o Flávio recuando e aí ganhando tração, uma união de centro e extrema-direita, e aí a turma caminhando com uma eleição posicionada contra a centro-esquerda. Então, esses são jogos, como não tem uma resposta definitiva, é algo, então, que vai trazer ainda muita volatilidade. A gente vai viver ali esse final de ano e o começo do próximo ano em meio de especulações e muita indefinição sobre o cenário político, e isso com um impacto certo no mercado financeiro. Muito bem, Eric Decatti, coordenador de análise política da Warren Investimentos. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui na CNN Brasil. Obrigado a você, Muriel. Uma boa tarde a você e a todos os assistentes.